9 de janeiro de 2026. O dia começa com uma notícia que, olha, pegou muita gente de surpresa no mundo do futebol. Paulinho de Paula tem uma nova casa, E que casa, né? o Internacional. Exato, um rival direto do Vasco na Série A. E para a torcida vascaína, o nome Paulinho ainda ecoa muito forte, né? É quase impossível não lembrar daquela luta contra o rebaixamento em 2023. Aquela arrancada histórica, a gente até sabia que ele não ia renovar, mas o anúncio, assim, donado, direto de Porto Alegre, foi um baque. E aí fica a pergunta, para ele, ok, é um recomeço. Mas e para o Vasco? O que significa de verdade o fim do ciclo para um cara que foi de herói a dispensado em tão pouco tempo? É uma história com muitas camadas e é exatamente para isso que a gente está aqui hoje. Vamos mergulhar no material que temos, principalmente do GE e do portal Antenados no Futebol, para entender essa jornada. Certo. Porque não é só sobre uma transferência, é sobre como um jogador que era fundamental se perde num caminho por causa de uma lesão, sabe? Sobre como ele para de se encaixar nos planos de diferentes técnicos e, no fim, como o clube toma uma decisão que parece fria, mas que tem uma lógica. Vamos conectar esses pontos. E o mais curioso é como a notícia apareceu. Não teve aquela novela, sabe? Vazamento de proposta, negociação, nada. Silêncio total. Silêncio total. Um dia a gente acorda e... pronto. O Inter solta um comunicado oficial, o GE destaca isso aqui. A negociação correu assim, debaixo dos panos. Ele estava livre no mercado desde dezembro e, de repente, clube novo. E esse silêncio, para mim, já é uma pista muito importante. Para quem está de fora, soa como uma bomba, né? Mas quem acompanhava o dia a dia do Vasco já sentia esse clima. Ah, já se falava nisso. Já. As matérias mostram que as conversas para renovar, que deveriam ter rolado no segundo semestre de 2025, simplesmente esfriaram. Mas tem um detalhe no portal Antenados no Futebol que é ainda mais forte. Para mim, isso muda o tom da conversa. Peraí. Então não foi só que esfriou. Foi bem mais direto. A informação deles é que o Vasco decidiu sequer abrir conversas por uma renovação. Nossa. Pensa no peso disso. Não é que tentaram negociar e não chegaram num acordo de salário, de tempo de contrato. Não. A decisão do clube foi de nem sentar na mesa. Foi um ponto final. Colocado unilateralmente pelo Vasco. Exatamente. Isso muda completamente a narrativa. Deixa de ser Paulinho não quis ficar, ou não houve acordo para ser o Vasco não o queria mais. É uma mensagem muito clara, não é? Muito clara. Da diretoria, da comissão técnica, basicamente a página foi virada antes mesmo do livro terminar. E essa decisão, que parece tão drástica, ela só faz sentido quando a gente dá os passos para trás e olha a trajetória completa dele. É uma curva muito rápida, né? Uma curva de ascensão e queda muito rápida e definida por um único evento. Então vamos fazer isso? Vamos voltar para 2023, porque para entender a queda a gente precisa entender a altura do pico. E que pico foi aquele, hein? Pois é. O cara era praticamente um herói. O GE descreve ele como uma peça importante na equipe de Ramon Dias, mas era mais que isso. Ele era um dos símbolos do elenco que conseguiu a arrancada para fugir do Z4. Ele tinha a cara daquele time. Tinha a energia, a entrega. Naquele meio-campo ele era um motor, sabe? E não era só disposição. Ele tinha qualidade para fazer o time jogar. Era a personificação da esperança do torcedor. E claro, tem um momento que eterniza qualquer jogador. O gol. Aquele gol dele contra o Bragantino na última rodada. São Januário vindo abaixo. Exato. No jogo que selou a permanência, aquele chute de fora da área, aquilo ali foi o ápice. Naquele momento ele não era só um bom jogador, ele era um ídolo daquele momento específico, um nome gravado naquela campanha. A expectativa para 2024 era altíssima. Ele seria o pilar do meio-campo do Vasco. Era o que todo mundo esperava. E aí que tudo muda. É aí que a história vira de cabeça para baixo, bem no auge, no comecinho da temporada de 2024, num jogo do Carioca, ambas as fontes são muito claras, ruptura dos ligamentos do joelho. Uma das piores lesões possíveis para um atleta, né? Para um meio-campista que depende de explosão, de mudança de direção, é devastador.
E o impacto foi imediato. E ele ficou fora basicamente o ano inteiro, né? A informação é que ele só voltou a jogar na última rodada do Brasileirão de 2024. É um tempo absurdo. É quase um ano parado. É como recomeçar do zero, tanto fisicamente quanto na confiança, na cabeça. Com certeza. E o portal Antenados no Futebol usa uma frase que, para mim, resume tudo o que veio depois. Eles dizem que, desde a lesão, o atleta não conseguiu ser o mesmo. Forte isso. Muito. Esse é o evento que define todo o resto. Todo o debate sobre a saída dele, sobre o desempenho em 2025. Tudo passa por essa lesão em 2024. E essa dificuldade de ser o mesmo fica escancarada em 2025, o último ano de contrato. Ele até começa como titular com o Fábio Carille, o que deu uma certa esperança. Sim, parecia que ia engrenar. Mas aos poucos ele foi perdendo espaço. E a situação, desanda de vez quando chega o Fernando Diniz. O GE é bem direto, com o Diniz ele foi pouco utilizado. E aqui a gente pode tentar ir um pouco além da informação. Por que pouco utilizado pelo Diniz? A gente conhece o estilo dele. Intensidade pura. Absurda. É um futebol que exige uma condição física surreal, principalmente no meio-campo. É pressão, movimentação o tempo todo, uma demanda cardiovascular e muscular enorme. E aí a pergunta é, o Paulinho, no pós-lesão, um ano depois de romper o ligamento, Exato. ele tinha condição física para entregar o que o Diniz precisava? Faz todo sentido. Talvez não fosse nem uma questão de qualidade técnica, que a gente sabe que ele tem, mas sim uma incompatibilidade física com o modelo de jogo. O dinizismo não perdoa quem não está 100% fisicamente. Provavelmente a decisão do Diniz foi menos sobre o jogador Paulinho e mais sobre o encaixe tático e físico que simplesmente não existia mais. E os números contam essa história, né? Contam. E de forma bem fria. Em 2025 inteiro, ele jogou 27 partidas, fez um gol e deu uma assistência. Se a gente pega o total dele no Vasco, são 52 jogos, 2 gols, 3 assistências. Ou seja, a grande maioria da produção dele foi lá em 2023. Em 2025, a participação foi muito menor e a produtividade quase nula. Ele foi de protagonista absoluto a um coadjuvante. Na melhor das hipóteses, um coadjuvante de luxo. E é nesse momento que a história individual do jogador se encontra com a lógica fria do mercado. A situação dele no Vasco vira, ao mesmo tempo, um problema resolvido para o clube carioca e uma oportunidade de ouro para outro. Vamos falar então da perspectiva do Internacional. Por que eles foram atrás de um jogador que vinha de uma lesão grave e de uma temporada tão em baixa? O Internados no Futebol desenha o cenário perfeitamente. O Inter vinha de uma temporada de 2025 classificada como muito ruim. E, além do problema em campo, o clube enfrenta problemas financeiros. Ou seja, o cofre não tá cheio. Longe disso. Isso significa que a diretoria não pode sair contratando quem quer. A ordem é clara. A prioridade é buscar jogadores sem custos de transferência. E aí, quem se encaixa nesse perfil? Jogador livre, em fim de contrato ou por empréstimo. E o Paulinho era o pacote completo para eles, então. Fim de contrato, sem custo de transferência e um jogador com um histórico recente de alto nível, apesar da lesão. É o que o mercado chama de oportunidade. Exatamente. O portal classifica a contratação como uma verdadeira aposta e uma grande incógnita. É um risco totalmente calculado. Como assim? O sucesso da contratação depende, 100% da condição física do Paulinho. Se o departamento médico do Inter conseguir recuperá-lo e ele reencontrar o futebol de 2023, nossa, o clube gaúcho fez um negócio espetacular. E se não der certo? O prejuízo financeiro é mínimo. Eles não pagaram pela transferência, pagam apenas os salários. É uma aposta de baixo custo e altíssimo potencial de retorno. Para um clube em dificuldade financeira, faz todo o sentido do mundo. Agora, vamos voltar para o nosso foco? O Vasco. Com tudo isso na mesa, a decisão de não renovar fica mais clara, né? Fica cristalina. Vamos juntar as peças. Primeiro, o desempenho técnico em queda visível. Segundo, a perda de espaço com o Carille e a consolidação disso com o Diniz, que claramente não contava com ele para 2026. E o fator financeiro, claro. Terceiro, o fator financeiro.
Renovar com um jogador que já teve status de herói não seria barato, mesmo ele estando em baixa. Ou seja, a diretoria colocou na balança. Vale a pena fazer um investimento considerável num jogador que não é titular, não parece se encaixar no esquema do treinador e cujo futuro físico é uma interrogação? E a resposta para a gestão do Vasco foi um sonoro não. O custo-benefício não fechava. É interessante que o GE menciona que ele tinha outras sondagens, de clubes do Oriente Médio, outras equipes da Série A. Então ele ainda tinha mercado. Tinha. Mas o Vasco fez uma escolha consciente de não entrar nessa briga. Foi uma decisão estratégica de liberar o jogador, encerrar o ciclo e provavelmente buscar um outro perfil de atleta para a posição. Então, para a gente resumir nossa análise, fica uma linha do tempo muito clara. A saída do Paulinho do Vasco não foi algo repentino. Foi um processo que começou lá naquela lesão grave no início de 2024. Isso. E essa lesão foi o gatilho para uma transformação de status muito, muito rápida. Ele foi do céu ao inferno, de herói e símbolo da permanência em 2023, para um jogador que mal era aproveitado pelo Fernando Diniz no final de 2025. E o ponto mais importante que as fontes deixam claro é que a não renovação não foi um fracasso de negociação, e sim uma decisão estratégica e deliberada da diretoria do Vasco. Exato. E do outro lado, o Internacional viu nisso a aposta perfeita para sua realidade econômica. Baixo custo, alto potencial. A história de um único jogador acaba nos mostrando o retrato dos momentos e das estratégias de dois gigantes do futebol brasileiro. Perfeito. E as fontes deixam evidente que o futuro do Paulinho no Inter depende quase que exclusivamente da sua plena recuperação física. Mas essa história toda levanta uma questão final, sabe? Uma reflexão que talvez seja mais profunda e importante para o Vasco. E qual seria? O jogador perdeu espaço com dois treinadores de estilos bem diferentes, Carille e Diniz, depois de voltar da lesão. Então, a pergunta que fica para o Vasco não é só sobre o atleta que o clube perdeu. É sobre como o clube, como instituição, gerencia a recuperação e a reintegração de seus ativos depois de traumas tão graves. Interessante. Foi feito absolutamente tudo o que era possível do ponto de vista médico, físico, técnico, para trazer aquele jogador de 2023 de volta. Ou a decisão de não renovar foi uma escolha puramente tática e financeira. Um sinal de que o clube prefere não correr o risco, mudando o perfil do elenco e, na prática, aceitando a perda de um jogador que, há pouquíssimo tempo, foi absolutamente fundamental para sua sobrevivência. É uma pergunta sobre gestão, no fim das contas. Exatamente. Uma pergunta sobre gestão de risco e de pessoas, que vai muito além de um simples fim de contrato.